Bom, uma consequência, portanto, dessas diferentes identidades sociais dentro da organização é de que as condutas elas provavelmente não serão diferentes. Haverá dentro dessa organização valores formais, aqueles que são estabelecidos para servir de unidade para todos, mas é possível que a interpretação desses valores, né, e a prática de cada identidade social faça com que haja também valores de uma cultura informal, ou seja, a gente começa a observar que é possível dentro de uma organização haver, conforme as identidades, os papéis sociais das pessoas dentro dessa organização, como a gente falou do exemplo, hospital, médicos, enfermeiros, auxiliares, que haja uma conduta, uma postura diferente, ou seja, que a gente comece a observar que existe uma cultura oficial, aquilo que são os conjuntos de regras, de valores que devem ser iguais para todos, né? Mas a gente vai ver que naturalmente já vai haver um conflito, né, desse mundo externo e vai vir uma cultura informal, ou seja, como normalmente grupos vão se comportar de forma diferente, vão ter uma resistência a essa cultura e vão criar outras formas de agir, de se comportar dentro de uma organização. É exatamente por isso, dentro desse entendimento de mundo, né, de que isso pode ser controlado, mas que isso é também uma condição natural da ideia de cultura, que isso é importante a gente entender como uma teoria geral da administração, é que gestores precisam, dentro de uma lógica de organização, entender que uma cultura formal nunca vai conseguir ser homogênea para todos, vai haver diferentes culturas, né? Ou condutas das pessoas em função de uma tensão com uma cultura informal, é de que uma organização precisa de bons líderes, né? Olha aí, a gente já está entendendo a importância do porquê da teoria dentro da ideia da prática. Uma organização precisa de bons líderes e não é bons líderes para mandar nas pessoas. A gente precisa de bons líderes porque líderes, são pessoas que acabam causando influência. São pessoas que na autoridade ou na ordem ou na forma de gerir, elas acabam também desempenhando algumas outras funções. O seu jeito de ser acaba sendo uma forma de situação. Tá vendo? Bom, vamos lá. Uma pausa aqui que houve um momento aqui de tensão entre a aula e a comida, né? Mas enfim, o papel da liderança é extremamente forte porque ela tem essa função ideológica, né? Na medida em que líderes gerem pessoas, né, ele consegue, ao seu modo, tentar justificar essas relações de poder, ou seja, formas de regular o comportamento das pessoas, entender, aceitar, ou seja, ele deve saber mediar, né, essa resistência dos grupos sociais dentro das organizações de quererem se comportar não só da sua não só a partir de uma cultura formal, mas também mesclando partes da sua cultura informal. Então cabe a esse líder encontrar o meio termo, se é possível, ou diminuir, né, a presença dessa cultura informal, se ela atrapalha a unidade da organização, do sistema, ou eliminá-la por completo, se assim for possível, né? Então ele acaba sendo tendo esse papel de mediador dessas relações de poder, né? Relações de poder que eu digo porque o poder ele não é uma coisa só que alguém tem, mas é uma relação de influência, né? Tendo uma capacidade de influenciar os outros a seguir isso ou aquilo, ou de negociar, né, essa capacidade de ação. Olha,
faz assim, mas procura seguir dessa forma e tal. Ou seja, o papel da liderança dentro dessa lógica ideológica da cultura é de tentar preservar uma ordem social, ou seja, tentar fazer com que os princípios, os principais elementos da cultura organizacional que visa a produtividade da organização, né, elas se mantenham as mais importantes no final, conforme a conduta das pessoas, né? Bom, então para a gente concluir essa parte importante, quando a quando a visão teórica de cultura como uma variável da organização estabelecida, criada pela organização, a gente começa a observar como isso pode se transformar em métodos e técnicas de liderança, de motivação para a organização. A gente já viu, existem várias técnicas que vocês vão ver ao longo do curso, ou se vocês se aprofundarem, técnicas de 7S, 5S, ou seja, de técnicas de ordem, de regulação das pessoas para que elas se comportem, que elas mantenham um ambiente limpo, de que elas se dediquem, que elas façam isso, façam aquilo, né? No final, a gente vai ver que a ideia da cultura é vista, portanto, dessa perspectiva como algo que pode ser organizado, controlado pela organização, buscando essa produtividade, como a gente falou, né? Então, dentro dessa, existe uma premissa sobre uma cultura de excelência dentro das organizações, e essa cultura, ela sempre, por meio dessas técnicas de regular as pessoas e se comportar dentro da cultura, ela acaba sempre visando orientar as pessoas a satisfazer o consumidor, né? Numa lógica hoje de que é o consumidor que manda na ordem do mercado. A gente vai falar sempre de uma cultura organizacional que entende o consumidor como o objetivo fim dessa experiência. Então, toda organização vai tentar trabalhar para uma experiência positiva para o consumidor, e a cultura organizacional tem que ser motivada para isso, né? A gente fala também hoje da cultura organizacional como uma forma de estimular as pessoas a se preocupar com a qualidade, a gestão da qualidade da organização, né? Produtos mal produzidos geram maior custo para uma organização e geram também problemas porque eles são percebidos como ruins lá no mercado. Peraí, pausa para atender aqui algumas demandas. Também se defende que a liderança, ela precisa internalizar esse papel de que ela é responsável por essa difusão da ideologia, que ela precisa, o líder precisa assumir que ele é responsável por estimular, motivar, orientar bem as pessoas para que elas entendam o papel delas dentro dessa qualidade da produção organizacional. Essa ideia de cultura, ela ajuda também a gente a entender a importância da estratégia, né? De como a empresa precisa ter foco no mercado em que ela atua, buscando sempre essa excelência. Que isso seja que todos os processos internos possam ser o mais simples e claros possíveis, para que as pessoas tenham um entendimento, mas também que elas possam assumir a responsabilidade, o papel na sua decisão, cientes, né? De que as suas atividades, elas geram um resultado positivo final para todo mundo, né? E por fim, um último critério importante da ideia de cultura como variável é entender que, ainda que a organização tenha uma cultura forte, rígida, para estabelecer esse comportamento produtivo dentro da organização, a cultura deve estimular ainda a inovação e o empreendedorismo interno. Então, assim, criar dentro desse ambiente a possibilidade de ouvir as pessoas, de estimular as pessoas, encorajar as pessoas a falar, a ter ideias, a trazer soluções,
são aspectos que concluem essa lógica de uma cultura organizacional forte e tem sido tendência dentro da administração de se promover dentro das organizações ou tem sido absorvido pelos administradores nas suas práticas de gestão, né? Se isso cabe, vamos guardar então para vocês também isso, já que serão futuros excelentes gestores de algum tipo de negócio. Então, só para a gente não quebrar raciocínio, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo, então vocês aproveitam e já dão uma estudada, reforçam aqui. E no próximo vídeo a gente vai começar a revisar a ideia da cultura, o contrário, a organização como parte de uma cultura, de algo muito mais amplo, ok? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Eu vou aproveitar para organizar as coisas aqui em casa também.